Estamos chegando ao parágrafo principal da reza de Neilá, no final da página 307. O texto começa dizendo: Ptach lanu sha'ar be'et neilat sha'ar kifana yom. Neilá, lembrarão todas e todos, ou muitos, significa o fechamento. E que é o que se fecha? Segundo as metáforas de nossa liturgia, se fecham uns portões. E por isso o texto diz: Ptach lanu sha'ar, abra para nós um portão, be'et neilat sha'ar, no momento no qual se fecha o portão, kifana yom, porque está acabando o dia. Essa reza, a qual vem as pessoas que escolhem pelo menos uma vez por ano entrar numa sinagoga, é a reza de Neilá. E Neilá significa fechamento. E que é exatamente o que se fecha? Já pensou? Será que alguma coisa se fecha? Quais são os portões que se fecham? Se fecha o portão do ano que terminou, para começar. Nunca mais poderemos abri-lo. Não tem dinheiro nem mágica no mundo que possa te devolver 2023 antes. Quer dizer, até agora, os 5.783. Esse é um portão fechado, é verdade. Que mais? Existem portões que parece que se fecham e depois se abrem de novo. Existem portões que estão sempre abertos, que ninguém pode fechá-los. Quem tem as chaves dos portões? Quais são os portões? Se trata do portão da juventude. Quando se fecha ele? E o portão da velhice? Quando se abre? E o portão da sensibilidade? Você tem um portão da sensibilidade? Onde estão as chaves? E o portão da criatividade? E o portão da mediocridade? E o portão da superficialidade? E o portão da profundidade? Quais são teus portões? Quando estão abertos e quando estão fechados? Quem é que abre teus portões? Algumas vezes somos engraçados, dependendo de com quem estamos. Algumas vezes somos sérios demais. Algumas vezes rimos de qualquer coisa, inclusive do que não é para rir. Esses também são portões que se abrem e se fecham às vezes sem consciência. E o portão do judaísmo? Você tem um portão do judaísmo? Qual é? É tradição? É ritual? É estudo? É emoção? É ética? É humanismo? É profundidade? É sentido? A Teshuvá é um caminho a você. Mas você pode ir em direção a você somente se você tiver as chaves de seus portões. E os portões da CIP como estão? Estão abertos? Ou estão fechados? A CIP é uma comunidade aberta. E paga o preço caríssimo de ser aberta. E de integrá-los a todos. A todas e todos. Mais liberais e mais tradicionais. Mais profundos e mais superficiais.
adultos e jovens e crianças, mais críticos e mais conservadores. E LGBTQ também, claro. A comunidade é uma comunidade aberta ou fechada, em geral, não a CIP. O judaísmo tem portões abertos ou fechados? Quando se abrem e quando se fecham? Já pensou? Hoje comentávamos na hebraica o texto da Torá que líamos hoje de manhã. Ele diz que a Torá foi entregue a todos os que estavam lá, homens, mulheres, crianças e de qualquer tendência, e também aos que não estavam lá. Quem são os que não estavam lá? Já se perguntou? Talvez não leu o texto, então aproveita agora. O texto diz, Et asher yeshno po imanu omed hayom, aqueles que estão aqui conosco, ve'et asher einenu, e quem não está. Quem é que não está? Como assim está e não está? Os sábios há 2000 anos, não nos movimentos atuais, ortodoxos ou liberais, há 2000 anos, disseram, os que não estão são os que já faleceram. E os levamos conosco. Outros sábios, da mesma época, sempre tínhamos muitas ideias, 2 judeus, 4 ideias. Disseram, os que não estão são os que ainda não nasceram, são as próximas gerações. E outro grupo de sábios disse, escutem bem isto, hein? Os que não estão e estão, são os convertidos. São as pessoas que vão escolher ser judias algum dia. Esses já estão aí. Já estavam. A alma deles estava lá. De sempre. Isto é muito importante. Nada mais fechado, portão fechado e anti-judaico, que todas essas coisas que nós repetimos inúmeras vezes. E se alguém dissesse isso para nós, diríamos que é um antissemita. O goi. Goi se kap. Goim, né? Goi. Goi. Convertido. Eu não acredito na conversão. Conversão é sempre por interesse, é mentira. Todas essas coisas, senhoras e senhores, não são judaicas, são o contrário do judaísmo de 2000 anos. Talvez coincide com o judaísmo de um grupinho de 100 anos, ou de 200 anos, mas o judaísmo nosso tem 4000 anos. E o judaísmo nosso estabeleceu as leis de conversão. Dizer que não existe a conversão é igual que dizer que não existe Pesach, ou que não existe Yom Kippur. É igual de absurdo. Como não existe? Tem tanto tempo quanto o judaísmo a conversão. Perdão, tem mais. Porque o primeiro judeu não nasceu judeu, se converteu ao judaísmo. A história do judaísmo faz questão de dizer que ninguém nasceu de ventre judeu. Já pensou nisso? Ninguém. Abraão de quem nasceu? De um ventre não judeu. Abraão casou com Sará. Uma matemática bem simples. E já continuamos com Neila. Abraão casou com Sará, que também não era judia. Não havia judeus. E tiveram um filho. Só um filho. Então digamos que Abraão e Sará eram judeus. E o filho é Yitzhak. Pai, mãe e Yitzhak. Yitzhak com quem casou? De novo com uma goia. E daí nasceu Yaakov e Esav. A tradição decidiu que Yaakov é judeu e Esav não. Em nenhum momento desconverteram a Esav. Mas ficou não judeu. É isso que conta a Torá. E Yaakov com quem casou? Com outras 2 mulheres que não eram da família. Então que eram?
já sabem a resposta. E essas duas filhas, se alguém acha que elas não devem ser, chamava Rachel e Leia, Ruchal e Leia, são judias. Ok, digamos. Mas elas trouxeram outras duas mulheres ao matrimônio, eram 4 mulheres para Jacob. Diz a Torá, isso eu não estou contando, não estou inventando nada. As 2 concubinas. As 12 tribos, das quais somos todos os filhos, são os filhos dessas 4 mulheres não judias. E se isso não é suficiente, acreditam, mais ou menos. Tá bom, mais ou menos. Então são 12 homens que nasceram dessas 12 tribos. Digamos que eles nasceram de 4 mulheres e que de algum modo nós decidimos que elas são judias. Muito bem. Com quem casaram esses 12 filhos? Não tinha mais judeus no mundo? 12 homens. E uma Diná, que era a irmã. Os 12 homens deram lugar às 12 tribos. Temos que ter muito cuidado. Nós somos o povo talvez mais perseguido, marginalizado, discriminado da história. Ficar em silêncio sentados em um lugar no qual alguma pessoa diz, cai. É o mais antijudaico que existe. É igual que o antissemitismo, exatamente igual. Se alguém dizer alguma vez, conversar, os sábios do Talmud, que escreveram quase todo o nosso judaísmo que hoje celebramos, vários deles se converteram ao judaísmo. Não nasceram judeus. Está demonstrado no Talmud. Eles diziam abertamente que eles se converteram ao judaísmo. Grandes mestres. Abrir portões é denunciar o que se diz em nome do judaísmo e não é judaico. Abrir portões é abrir o coração, a mente, as verdades, a sensibilidade, a humanidade. Neilá foi talvez uma das coisas mais sábias que nossa tradição milenar nos deu. Depois do festival da Teshuvá, depois do reencontro conosco e com todos os nossos entes queridos, com toda a nossa tradição, com toda a nossa história, Neilá nos diz, pare um segundo mais, olhe dentro de você e se pergunte o que você abre e o que você fecha. Tente abrir. O que você abrir te dará mais vida. Ptach lanu sha'ar. Be'et neilat sha'ar. Abra para nós um portão. Toda hora na qual se fecha algum portão, para que nunca acabe o dia de luz.